presença. Are, Bora começar? Otriga. Por favor. Então, bom dia a todas e todos. Bom dia, bom dia. dia, bom dia. Bom dia. Damos início ao primeiro Diálogos Progestão, uma iniciativa do IDESAN, Instituto de Desenvolvimento e Conservação Ambiental da Amazônia, juntamente com 5 associações que fazem parte, que estão participando do projeto Conexões Amazônicas. A gente está aqui com... Estamos 4 associações presentes, e a gente tem o tema gestão de organizações sociais, e a gente passa rapidamente para vocês darem só um oi, um bom dia, e de onde estão falando. As meninas aí da Miata já estão na tela. Um bom dia, um oi bem rapidinho. Quem está aí e de onde vocês estão falando? Bom dia, Flávio, e a todos os participantes. Eu sou aqui a Sandra, né, a vice-presidente da Miata, a presidente, a Francinete, as associadas aqui, Luzinete, Regilene, Dorina e a Jovem Hélice, que está acompanhando aqui com a gente. A Hélice. A gente estamos aqui na aldeia Santo Agostinho, terra indígena, Apurinando e Igarapé São João. Bem-vindos, bem-vindos. A Padri. A Sandra já traduziu. Está tudo traduzido. Legal, obrigado, gente, pela presença. Uma honra para nós. A Padrite, podem se apresentar rapidamente? Temos 2 representantes, né? Isso. Vai, presida. Vai, a Padrite se apresenta, pode ir, vai, Rosivaldo. Bom, eu sou Rosivaldo, sou liderança aqui da comunidade Currali, eu sou associado à Padrite, né? E eu estou aqui no Currali, no Ituxi. Reserva extrativista do Ituxi, Lábrea. Isso. Lábrea. Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado. Quem mais da Padrite está aí, nossa presidente? Laureni, acho que caiu. Então, aqui nossos anfitriões, nós estamos aqui na sede da ASPACS, falando direto daqui, com as nossas companheiras daqui, da ASPACS, que eu peço para se apresentarem. Bom dia, ASPACS. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Kelly, mais conhecida como Kelly. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Atualmente estou como presidente das PACs. Um prazer estar com vocês, viu? Legal, Passa Kelly. aí para a dona Sandra. Bom dia, pessoal. Eu sou a Karina das PACs, sou auxiliar administrativo. Bom dia. Bom dia. Me chamo Giane, sou da ASPAC, segunda secretária. A dona Sandra não está no momento, ela está em outro evento aqui, rapidinho. Obrigado, Giane, Karina. A câmera está bugada aqui. Bom dia, pessoal. Sou Rogério, sou o primeiro secretário das PACs. Salve, salve, Manhacuri, Popingari. Bem-vindo, meu amigo. Ora, estamos aqui. Bora lá pro Atumã. Bom dia, pessoal. Sou Vanderlei Cruz, gestor da mini usina Jorge do Atumã. Hoje faço parte também da gestão da associação. Hoje estou como segundo secretário e estamos aqui falando aqui da usina do Atumã. Obrigado, Vanderlei. Em breve estamos chegando aí novamente.
Mais alguém do Atumã está aí? Franciane está aí? Ele deve ter caído agora. Deve ter caído, já volta. Não, Flávio, eles estão na comunidade. Eu estou aqui na usina, eles estão na comunidade onde eles moram. Né? Eles não estão presentes aqui. Aqui está presente só eu, o Thiago e o D'Angelo. Aqui apareceu que o Francian entrou e depois apareceu o Francian saiu. E o D'Angelo, cadê? Ele está aqui na usina. Vou chamar eles aqui. Chame lá. D'Angelo, Thiago. Francian? Chegou? Não, o Franciano não está, ele está na comunidade. O Francian está online, Vanderlei. Ah, então ele deve estar lá. Tá aí, ó. Quer ver? Procura aí do lado. Vamos lá, então só um oi rapidinho do pessoal do IDESAN que está participando, tem com outros colegas. Um bom dia rapidinho para a gente já passar para a programação. Oi, gente, Zames aqui do lado do Flávio. A gente está em Lábrea, acompanhando esse processo com vocês e fazendo acontecer. Vamos manter aí nossos contatos e, enfim, um aprendizado contínuo. A gente não para. Bom dia, meu amigo Zames, meu parceiro de trabalho. Temos mais alguém do IDESAN? Tiago? Oi, posso me apresentar enquanto o Thiago se ajeita? Sim, claro. Então, gente, eu sou a Isabel Santos, alguns aqui eu já conheço, muito bom ver vocês e também muito bom conhecer as novas carinhas que estão aqui. É uma satisfação muito grande a gente estar realizando esse evento. Eu vou dar uma força para o Flávio e os Zames no controle do tempo, para que a gente não extrapole, para que a gente aproveite esse tempo com qualidade. E eu também peço que vocês não deixem a reunião, porque quando estiver faltando mais ou menos meia hora para a gente terminar, eu vou colocar uma lista de presença no chat. É importante que todo mundo preencha, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês e desejo uma excelente reunião para todos. Obrigado. Obrigadaço, Isabela. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Socorro, entrou. Gerente de produção das PACs. Olá, bom dia, bom dia. Estou em casa, Flávio. Vocês estão aí no escritório, né? Olá, Sim. gente, a todos. Sou Socorro Rodrigues, faço parte das PACs, que estamos aqui em Lábrea, no sul do Amazonas. Estamos aí para aprender hoje com vocês. E nós com vocês. Hoje e sempre, né? Muitos mestres aqui, eu estou vendo. Gente. Legal. Então vamos dar sequência, gente. Agora a gente conta com 3 participantes super especiais que têm uma vasta experiência em associativismo, cooperativismo e gestão de organizações sociais. Agradecimento eterno para vocês pela força, pela parceria e por essa contribuição valiosíssima. Eu queria que vocês só dessem um oi agora, se apresentassem rapidamente e a gente já vai passar a palavra em seguida para a Isabela e para o Paulo. Um oi. Oi, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos. Dia. Eu sou Paulo Henrique. Eu e a Isabela, a gente está falando aqui de Viçosa, Minas Gerais. A gente é consultor, trabalha na região amazônica, já deve ter uns 3, 4 anos, mais ou menos. Se essa reunião fosse ontem, a gente estaria falando de Parauapebas. Mas como é hoje, então a gente já está aqui em Minas Gerais de novo. Então, agradecer pelo convite, agradecer por ter lembrado da gente, né? A gente tem um carinho muito especial pelo IDESAN. A Fernanda participou do nosso curso quando a gente trabalhou o CAP Gestão na Amazônia, em Manaus.
Eu vou passar para a Isabela, que aí ela fala mais um pouco, senão eu vou me alongar demais. Bom dia, Paulo. Obrigadão pela presença. Bom dia, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo e me ouvindo. A internet caiu bem na hora que eu ia iniciar minha apresentação. Tá dando para ver? Ah, ótimo. Qualquer coisa vocês avisam aí, porque a internet está meio instável aqui. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Isabela. Como o Paulo Henrique disse, nós trabalhamos com essa parte mesmo de consultoria e atualmente a gente tem trabalhado bastante na região amazônica. Os últimos estados assim que a gente atuou com mais frequência. Caiu dela, né? Ela vai vir aqui apresentar. Vou ficar junto aqui, que às vezes vai ser mais fácil. Vocês estavam muito longe um do outro. Agora sim. Acho que vai ficar mais fácil, acho que é do meu computador mesmo. E aí a gente tem atuado tanto com organizações quanto com pessoas, entidades que atuam com as organizações da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Então a gente trabalha mais realmente com a parte da gestão das organizações. Então para a gente é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sempre digo que quando a gente participa desses espaços, a gente não está fazendo uma palestra, dando um curso, então é essa troca mesmo de experiências. Então, fico feliz de ver essa riqueza cultural, a riqueza de organizações, riqueza de cadeias que vocês atuam, porque para a gente também é enriquecedor participar de espaços como esse, para ter realmente essa troca. Então, quando a gente começar a falar aqui, eu quero que vocês entendam que realmente não é uma palestra, que é realmente essa troca. Então, vai ser um tempo bem rapidinho também da nossa fala, para depois também a gente ter espaço para ouvir vocês, escutar perguntas. Então, fico muito feliz de ver a juventude, de ver as mulheres participando desses espaços, porque ainda quando a gente fala de gestão das organizações, muitas das vezes, quando a gente participa de espaços como esse, tem um predomínio dos homens participando. Então, fico feliz de ver que tem também aqui a juventude e as mulheres presentes nesse espaço aqui com a gente hoje. Obrigadão aí pelo convite também do IDESAM. Show, Isabela. A gente que agradece a presença e a parceria. Seguindo aqui com o nosso querido colega Leonardo Luiz Leles Lopes. Bom dia, pessoal. Prazer aqui, alegria, honra estar aqui junto com vocês, né? Agradecer pelo convite aí do Exam, principalmente do Flávio, o meu amigo, mestre que eu tenho, né? Não só de trabalho, mas como uma pessoa referência aí que eu tenho na minha vida. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, de contribuir de alguma forma, né? Nessa discussão que eu acho que é bem enriquecedora. E eu trabalho hoje na Conexus, né, que é uma organização que tem como missão ativar os ecossistemas de negócios comunitários no Brasil. Sou assessor de negócios comunitários, sou formado em administração, vivi aí um período de 20 anos, né, no Acre, aí, fazendo alguns trabalhos, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso. E estou aqui para contribuir com vocês nessa discussão. Acho bem legal o que a Isabela colocou, que eu acho que é bem esse tom mesmo. A gente não está aqui com a questão de palestra, não é esse o sentido, é uma troca de conhecimentos. Todos nós aqui temos conhecimentos, temos experiências para trocar, únicos, né? Único, cada um aqui tem a sua contribuição, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado, Léo. Recíproco, uma enorme honra tê-lo com a gente. E você não acredita o tamanho da felicidade de ver você aqui na minha frente. Breve a gente vai se ver presencial para dar um abraço. Então vamos seguir agora com o Paulo e a Isabela, e vão estar abordando aí a organização social e a parte de regularidade jurídica, fiscal e tributária de associações. A palavra com vocês. Quem quiser já fazendo perguntas, pode mandar pelo chat, tá? O Zames vai estar controlando aqui o chat e pescando boas perguntas aqui. Então, a gente pede aí para os palestrantes também, nesse tom de troca, qualquer momento que surgir uma boa pergunta aqui no chat, que tem a ver com a fala de vocês, a gente coloca, tudo bem? Combinado. Ótimo. Não nos atrapalha, não. A gente está acostumado. Está aparecendo a tela aí para vocês? Sim, está aparecendo. Está aparecendo para todos.
E depois vamos ter aí um teto de 20 minutos. A Isabela vai estar controlando esse tempo. Se quiserem botar um pouquinho menos de tempo e privilegiar as perguntas do chat, vocês têm 20 minutos, podem administrar, tá ok? Depois desses 20 minutos, aí a gente abre para perguntas e comentários ao vivo, online, ok? Então, passo a palavra para o Paulo e para a Isabela. Obrigado mais uma vez. E vamos lá. Obrigada, Flávio. Pessoal, só reforçando, vocês podem, então, mandar perguntas aí no chat ou trazer algum comentário. Se vê alguma coisa que vocês falam assim, nossa, a gente vivencia isso aqui na nossa realidade, pode ficar à vontade. Como o Flávio disse, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da gestão. E no ano passado, o IDESAN também nos convidou para construir um manual de regularização fiscal e de documentos internos mesmo das organizações. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas o tempo é bem rapidinho, então isso aqui não é um curso teórico aprofundado sobre gestão de organizações sociais comunitárias, mas sim a gente fazer um panorama geral sobre o tema, e por isso que é importante também vocês trazerem essas perguntas. Vou controlar o tempo aqui para a gente não passar demais, mas quero que vocês fiquem à vontade aí no chat também. O Flávio sugeriu da gente fazer uma apresentação de PowerPoint. Quando a gente está nas comunidades, normalmente a gente nem faz apresentação de PowerPoint, a gente gosta de trabalhar com tarjetas, com desenhos, mas para facilitar depois também o compartilhamento do material que a gente vai utilizar aqui hoje. Então, esse material que eu vou passar aqui para vocês tem algumas frases bem curtinhas e tudo mais, e depois a gente pode compartilhar com vocês pelo WhatsApp ou por e-mail, se for melhor. Para a gente iniciar, eu só queria trazer, reforçar um pouco, eu tenho visto nas organizações que a gente trabalha que falta, às vezes, esse reforço, né? A gente chega numa cooperativa ou numa associação, o pessoal fala assim, mas está muito difícil aqui, trabalhar coletivo é muito difícil, a gente tem dificuldade de trazer os nossos cooperados, os nossos associados, engajar as pessoas a participarem, e aí eu gosto de começar com isso, né? Trazendo essa frase aqui. Por que é importante a gente trabalhar de forma coletiva, cooperando? Porque quando a gente está junto em uma associação, ou numa cooperativa, ou num sindicato, um grupo informal, a gente tem que ter uma noção de que aquele grupo ele é muito importante. Porque aquele grupo nos facilita o acesso a algumas questões que dificilmente eu conseguiria sozinho. Então, eu gosto de colocar, né? Cooperar é fazer juntos aquilo que eu não consigo ou terei maior dificuldade em fazer sozinho. É como se fosse uma ponte, né? Que conecta as pessoas e transforma desafios em oportunidades. Eu gosto de trazer isso antes de iniciar, porque durante a nossa fala a gente vai trazer alguns desafios. E quando a gente vai falando tanto dos desafios, as pessoas podem pensar assim, nossa, mas é tão difícil, né? É melhor a gente não cooperar. E aí eu trago essa reflexão, que essa cooperação é importante, e quando a gente coloca numa balança, trabalhar em associação, cooperando, é muito melhor do que se a gente estivesse tentando fazer sozinho. Então, quando a gente faz essa balança, a gente consegue ver que os benefícios, eles sobressaem quando a gente compara com os desafios. Então, é só para a gente dar esse pontapé inicial mesmo. E aí, quando a gente está falando dessa parte de gestão, antes da gente começar, a gente estava aqui com o Flávio apresentou a experiência lá da Associação do Vanderlei. E aí o Flávio falou assim, lá na Associação do Vanderlei, ele acompanha a produção e ele também faz o acompanhamento do fluxo de caixa. Ele está até pedindo ajuda para outros colegas para que eles consigam fazer esse fluxo de caixa. É importante a gente ter uma noção que, muitas vezes, algumas organizações que a gente trabalha, eles focam muito no produtivo, na produção. Só que na hora da gente fazer essa gestão do empreendimento, tem esse desafio. E aí, essa frase que eu coloquei aqui, vou ler para vocês depois, ela reforça isso, da importância da gente ter boas práticas de gestão e de governança. O que é essa gestão e governança? É realmente fazer esse gerenciamento da organização. A governança é essa questão da gente ter a presidência, da gente ter um estatuto, um regimento, documentos que legitimam a nossa organização. Então, essa frase aqui, ela foi construída por até um cara que foi nosso professor há 13 anos, e a gente tem visto que isso ainda é uma realidade. Qual que é a realidade? As organizações, elas precisam adotar boas práticas de gestão e governança
Isso tem que ser aceito pelos associados, porque, por exemplo, se eu crio um regimento interno, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, se eu crio um regimento interno, um associado cumpre, o outro não. A gente cria aquele conflito dentro da organização, então é uma coisa que a gente quer evitar. Então, se isso é aceito e seguido pelos associados, aumentam as chances da organização ganhar respeito com os seus associados, mas também com parceiros estratégicos, né? E atrair mais recursos para a associação e se manter, existir por mais tempo, se desenvolver. Então, é importante a gente trabalhar essa gestão e a governança, porque ela vai ser um pilar fundamental para que as organizações sobrevivam e que elas possam se desenvolver e crescer cada vez mais. E aí, como que a gente fortalece as organizações coletivas da sociobioeconomia, já que a gente está falando da Amazônia, a importância dos povos e comunidades tradicionais, a importância da produção que respeite os valores, a cultura local. Como que a gente pode fortalecer as organizações coletivas no quesito gestão e governança? Como eu já falei um pouquinho do que seria essa gestão e governança. Um dos pontos que a gente tem visto que é necessário desenvolver, e aí eu gosto de trabalhar com o pessoal das associações por isso, né? Se vocês quiserem ir colocando aí, se vocês falarem assim, Isabela, isso a gente já faz aqui na nossa associação. Conta aí um pouquinho da experiência de vocês. Alguns elementos, ferramentas que nós temos notado que são fundamentais para esse desenvolvimento das organizações, conforme eu falei. Entre elas, o planejamento. Até na nossa vida pessoal, a gente tem que ter esse planejamento. O que eu vou fazer amanhã? Se eu quero comprar ano que vem uma bicicleta, uma moto, eu tenho que me planejar para eu juntar o dinheiro, para eu fazer essa aquisição. Quero comprar uma TV, quero comprar um celular novo, mais moderno. Então, eu tenho que fazer esse planejamento. Com as organizações, isso também é fundamental. Eu acredito que grande parte de vocês já faz esse planejamento. Mas a gente divide o planejamento em 3 etapas principais. O primeiro é o planejamento financeiro, que é realmente fazer esse controle das receitas e das despesas, por exemplo, que a gente vai ter num ano, ou em 5 anos. Então, eu sento, por exemplo, em janeiro de 2025 e vou pensar, fazer uma previsão das minhas receitas e das minhas despesas. Então, isso é um planejamento financeiro. Ano passado, a gente acompanhou uma associação que nós fizemos o planejamento financeiro dela e a gente falou, olha, se vocês venderem só isso aqui que vocês estão colocando na previsão e manter essa mesma despesa, vocês vão ter um prejuízo de R$11 mil. Chegou em dezembro de 2024, eles nos ligaram e falaram, Isabela, a gente não conseguiu aumentar a receita e no final do ano o nosso prejuízo foi de 10.500. Ou seja, você vai prever mais ou menos o quanto que você vai ganhar e o quanto que você vai gastar. Isso é fundamental para uma organização. Antes de iniciar um ano, fazer esse planejamento. Posso falar? E eu achei interessante esse exemplo que a Isabela trouxe, porque quando a gente para pensar no planejamento financeiro, às vezes a gente faz o planejamento financeiro no início do ano e deixa, né? E vai, e executa as despesas, né? A gente sabe que é muito corrido, muito difícil, talvez, de parar, ficar olhando para aquilo ali, mas quando ela virou para mim e falou assim, ô, Paulo Henrique, a gente teve esse prejuízo, eu virei para ela e falei assim, mas quando esse prejuízo começou? Vocês acompanharam essa trajetória desse prejuízo? Porque, às vezes, a gente elabora um bom planejamento financeiro, mas a gente não faz o acompanhamento dele. Então, assim, eu queria reforçar isso, que é muito importante, que pelo menos uma vez ao mês, né, que a gente sabe que a gente sabe que quanto mais de perto a gente conseguir é melhor, mas pelo menos uma vez ao mês as associações parem e olhem, olha, quanto que a gente previu, quanto que a gente gastou, como é que está nosso saldo. Eu virei para ela e falei assim, como você descobriu que você teve esse prejuízo? Ela virou para mim e falou assim, porque eu cheguei no final do ano para pagar as contas e não tinha mais dinheiro. Eu falei, não pode ser assim, você tem que ter esse controle, porque aí você tem tempo hábil para você conseguir modificar essa realidade. Por exemplo, se ela lá em outubro virasse e falasse assim, ô Paulo, Isabela, a gente está com dificuldade aqui, a gente não está conseguindo cumprir o planejamento. A gente ia pensar outras estratégias que ajudariam ela a conseguir arrecadar esses recursos para não chegar no final do ano com essa situação, né? Ótimo. E aí é isso. Então, fazer esse planejamento financeiro. Ah, Isabela, mas planejamento financeiro é muito difícil, a gente tem que fazer uma planilha.
Não, às vezes você consegue pegar uma folha A4 mesmo, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, da forma que a gente costuma trabalhar, e fazer esse planejamento. Então, a gente pode utilizar de ferramentas mais simples, a depender se eu tenho mais facilidade com celular, com computador, utiliza celular e computador. Se não, vamos fazer na folha, num caderno também, que eu posso depois compartilhar com os colegas. Então, tem essa parte mais financeira, tem a parte que a gente chama de estratégico. O que é esse estratégico? É definir quais são as minhas missões, qual é o meu propósito, qual é meus valores, quais são os nossos objetivos de médio e longo prazo, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos. Então, o estratégico, ele é mais, a gente fala que é mais de médio e longo prazo, porque não é as ações que a gente vai fazer amanhã. As ações que a gente vai fazer amanhã, semana que vem, a gente chama de planejamento operacional, que é esse planejamento, então, mais do dia a dia das organizações. E aí tem até uma ferramenta que a gente usa muito que chama plano de ação. O que é esse plano de ação? É a gente definir quais são as nossas ações que a gente precisa resolver ainda esse ano, esse mês. E aí a gente define ações, quem que é o responsável, se eu tenho que determinar algum tipo de recurso para executar essa atividade. Então, são ferramentas também que são importantes para a gente distribuir as tarefas e saber o que a gente precisa fazer com mais urgência, o que pode ser para o mês que vem. Então, o planejamento operacional também é fundamental para fortalecer as organizações. Como o Paulo Henrique já falou um pouquinho, esse acompanhamento de quanto que eu recebi e quanto que eu gastei também é importante. Pode parecer simples, mas ainda tem muitas organizações que têm esse desafio mesmo de fazer esse acompanhamento. Manter as organizações regularizadas, que é o que eu falei que o IDESAN nos convidou para falar um pouco sobre isso no ano passado, fazer esse material, para realmente mostrar quais são os documentos que a gente tem que ter em dia. Então, tem alguns documentos que são fundamentais para acesso de políticas públicas, para acesso a crédito, para acessar PNAE e PAA, para acessar, por exemplo, recursos do Fundo Amazônia, do BNDES. Se a gente não tiver algum desses documentos regularizados, a gente pode perder uma chance, uma oportunidade de acessar algum recurso ou de acessar algum mercado. Isso que eu acho que é muito importante também de falar, porque as organizações, hoje em dia as associações e as cooperativas também, ela tem um foco econômico. Ela precisa sobreviver, ela quer melhorar a qualidade de vida dos seus cooperados, dos seus associados, quer melhorar a qualidade de vida nas comunidades. Isso é um foco das organizações. Então, ter esse foco nessa dimensão econômica, no financeiro que isso vai gerar para todo mundo, é importante. Mas a gente não pode deixar de lado os aspectos sociais e ambientais. A gente até faz uma brincadeira quando a gente tem um pouco mais de tempo, né? De pegar algumas reportagens e mostrar para quem está acompanhando com a gente algumas realidades, para a gente saber se, por exemplo, preservar a natureza, está atuando em unidades de conservação, tem um grupo de mulheres na presidência. Isso é um diferencial competitivo ou isso é uma exigência atual dos mercados? Então, o mundo, de modo geral, as empresas também estão muito atentas a isso, tem se preocupado com os aspectos sociais e o ambiental, porque isso influencia hoje as pessoas a comprarem ou não o produto. Tem uma série de questões até de marketing mesmo que envolve. Então, o econômico é importante? Mas a gente precisa preservar o meio ambiente e se preocupar com as pessoas também que estão envolvidas na nossa organização, porque isso também é uma forma de fortalecer as organizações coletivas. Só mais alguns pontos. Precificação adequada de produtos. Quando a Fernanda participou com a gente lá no curso que Paulo Henrique falou, a gente falou muito sobre precificação. E essa semana nós tivemos a confirmação de que precificação é importante. A gente estava lá no Pará e uma das organizações que a gente estava acompanhando no Pará está tendo prejuízo há 3 anos. E a gente fez um estudo de precificação e viu que só com o ajuste dos preços eles já pararam de ter prejuízo agora em 2025. Então, ter uma boa estratégia de precificação é muito importante. Vi que tem um grupo aí que trabalha com biojoias. No ano passado, em novembro, a gente fez a precificação com um grupo de mulheres lá do Pará também, que trabalhavam com biojoias, e elas cobravam 3 vezes menos do valor que elas deveriam cobrar. Então, elas estavam pagando para trabalhar. Então, é importante a gente ter essa noção de que precificar os preços da maneira adequada é uma forma também de fortalecer as organizações da sociobioeconomia. Então, quem tiver interesse depois também,
manda uma mensagem para a gente, vou deixar o meu contato no final, que a gente tem uma planilha de precificação que a gente trabalha com as organizações da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais. A gente tem essa planilha em Excel, para quem tem mais facilidade para fazer isso no Excel, e a gente tem também ela em papel mesmo, A4, que você vai preenchendo à mão para ver se o preço está dentro do preço mínimo adequado ou não. O acesso a mercados também hoje é muito importante. Lógico que tem organizações que elas são mais de cunho social, então ela não foca tanto no acesso a mercados, mas acessar mercados é importante, estar atento às tendências de mercado, acessar editais e procurar mesmo parcerias estratégicas para fazer investimento em agroindústria. Então, essas questões elas são importantes tanto para criar essas fontes de receita da organização, quanto também para fazer investimentos para beneficiamento dos produtos dos associados. E manter os associados sempre ativos e engajados, tanto na parte social. Então, se a gente vai fazer uma assembleia, é importante a gente pensar como que eu vou fazer para esse associado estar presente na organização. O que eu posso fazer para atrair os associados? Essa semana escutei um relato de uma cooperativa que, para aumentar a participação dos cooperados, colocou a assembleia antes do almoço e falou para os associados no sábado, né, que eles poderiam levar a família deles para participar do almoço também. Então, eles saíram da participação de 50 associados, mais ou menos, para 105. Então, é pensar as estratégias mesmo de que eu posso implementar para trazer mais os associados para participar, tanto das assembleias, reuniões, mas também para participar na hora de fazer mesmo, entregar produtos, comercializar produtos, porque a gente sabe também que tem esse desafio de, às vezes, né, até tem as oportunidades, mas a gente não consegue juntar um montante de associados para que a gente possa acessar os mercados. Como que isso pode ser realizado? Coloquei aqui algumas questões. Eu acho que é muito importante a gente distribuir melhor as tarefas dentro das organizações. Nós vemos muito presidentes, conselheiros, que às vezes estão bem sobrecarregados e têm essa dificuldade mesmo de distribuir. Então, se eu consigo distribuir para alguém fazer um fluxo de caixa, alguém responder as mensagens no WhatsApp, alguém que tem mais habilidade com o Instagram, vamos tirar umas fotos bonitas, fazer videozinhos curtos para postar no Instagram. Então, distribuir melhor essas tarefas facilita, porque a gente consegue fazer essa gestão de forma descentralizada mesmo, né? Cada um faz um pouquinho. Utilizar de ferramentas de gestões adaptadas, então é muito importante. Eu fico muito incomodada quando eu pego esses livros aí de administração, de empresa, essas coisas, que tem uma ferramenta lá que é muito difícil de aplicar. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, de como adaptar as ferramentas que as empresas usam para as organizações da agricultura familiar, de comunidades tradicionais. Então, a gente pega essas ferramentas e tenta simplificar para que ela seja mais adequada para a realidade. E contextualizada também, né? Pensando também que, por exemplo, talvez vai chegar lá e vão ter pessoas que não vão saber mexer no computador, vão ter pessoas talvez que não sabem ler. Então, assim, a gente tenta utilizar essas ferramentas de uma forma que a gente consiga mesmo trazer todo mundo da associação, que todo mundo participe. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que não sabe ler, vamos fazer um desenho, vamos pegar um papel aqui, a gente vai trabalhar com um objetivo, vamos fazer uma árvore, vamos pensar que o escopo da árvore é o objetivo, quais são as soluções, como que a gente vai fazer para atingir esse objetivo. Então, assim, tentar trabalhar de uma forma que a gente consiga realmente trazer todo mundo das associações e que todo mundo se sinta parte do processo, né? Isso, depois eu vou até mostrar uma ferramenta que a gente utiliza. Buscar sempre essas parcerias estratégicas. O que é parceria estratégica? Eu acho que vocês também já fazem isso. Eu já vi algumas pessoas com a camisa da associação que tem ali a logo de alguns parceiros. É realmente buscar esses parceiros para ajudar mesmo em investimentos, mas a gente tem esse cuidado de procurar parceiros que têm propósitos parecidos com o nosso. Isso também é importante, não é só porque a gente quer parceria, a gente vai aceitar qualquer tipo de parceria. E eu acho que isso é importante. E desenvolver as ações que favoreçam e valorizam os seus associados é também fundamental. Como o Paulo Henrique disse, algumas ferramentas que a gente usa, né? Aqui é uma ferramenta que a gente utilizou lá no estado do Amapá. A gente estava trabalhando com a construção do plano de negócios e aí eles estavam desenvolvendo as ações de marketing, de promoção, pensando na questão de descarte de resíduos. Eles mesmos desenharam
uma apresentação da proposta de valor que eles queriam. Então, é uma forma, os custos que eles teriam em cada etapa. Então, é uma forma da gente trabalhar uma ferramenta de gestão, mas de uma forma mais leve, mais fácil. Aqui do lado direito é uma outra ferramenta que a gente aplicou, essa daqui foi lá em Abaetetuba, no Pará, e aí a gente queria trazer um tema mais sensível, que era discutir os problemas da organização. E aí a gente trouxe uma árvore do problema para discutir esses problemas. Então, de forma bem lúdica também, a gente conseguiu definir um problema, já pensar em encaminhamentos também, distribuir tarefas com base numa ferramenta de gestão simplificada. Então, é também uma forma da gente trabalhar essa gestão. Só para não me delongar demais, vou passar para Paulo Henrique. Já falamos um pouco da parte da gestão, a gente já está quase no tempo. Agora a gente vai falar da regularização, mas como eu disse também, a gente vai falar mais rápido, e como eu disse também, depois a gente vai ter um material para compartilhar com vocês em relação a isso. Sobre a questão da regularização, é um pouco do que a gente já falou até agora, né? E aí, não adianta a gente pensar em uma associação regular se a gente não pensa em manter a sobrevivência dessa associação, né? Que é o que a gente já vem conversando. Então, por exemplo, esse controle do planejamento, né, da captação de recursos, essa estimativa de quanto a associação vai conseguir captar de recursos e vai conseguir se manter, é primordial para isso, né? É o primeiro passo para a gente começar a pensar no que a gente vai fazer na nossa associação. O segundo passo que eu coloco aqui nesse tripé que a gente chama de sustentabilidade financeira é o controle do patrimônio da organização. Por que esse controle é importante? Porque é um patrimônio da associação. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado com esse patrimônio é de todos, e esse patrimônio tem que servir de benefício para todos. Então, a gente sempre trabalha muito com isso, porque a gente vê em algumas situações que, às vezes, algumas associações são beneficiadas e esse benefício acaba ficando na mão de poucas pessoas. Então, esse controle por parte da gestão, da governança, da associação, do patrimônio, é muito importante. E o controle de despesas e custos, né? A gente sempre está atento, sempre tentando reduzir, sempre tentando implementar algumas ações para a gente conseguir também atingir essa questão financeira que é importante nas associações. Aí a gente também trabalhou, né, dentro desse manual que a gente fez para o IDESAN, a questão dos demonstrativos contábeis. E aí uma coisa que, assim, que eu sempre falo quando a gente está falando sobre a questão dos demonstrativos contábeis é que cada associação precisa ter um contador. Às vezes é uma associação que tem pouca movimentação, que fica aquela coisa assim, não, mas a gente não tem tanta movimentação, não precisa. Mas não, é necessário que tenha. Duas coisas, na verdade, que eu acabei de lembrar de mais uma. E uma conta específica da associação, uma conta PJ. Porque eu também vejo muita associação que todo recurso passa na conta do presidente. E isso é uma relação muito complicada, isso pode dar vários problemas. Então, assim, pensando na elaboração desses demonstrativos, da DRE, que a gente chama, né, no caso das associações e cooperativas, das sobras e das perdas, né, do balanço patrimonial, do acompanhamento de fluxo de caixa, é fundamental que as associações tenham essa conta, façam esse acompanhamento e também consigam passar para os contadores a realidade da associação. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo esse controle, você consegue demonstrar para ele qual que é a situação da associação, e isso vai te ajudar a tomar várias decisões. Você ter esses demonstrativos vai te ajudar a você conseguir acessar recursos que alguns editais vão te exigir que você tenha essa transparência de balanço patrimonial, de DRE, do fluxo de caixa. Então, esses demonstrativos, eles só trazem benefícios. Então, é muito importante que as associações consigam fazer eles, né? E aí, né, que nem a gente também já trouxe aqui um pouco, a Isabela já falou, a gente trabalhou dentro desse manual questões internas e questões externas. Quando a gente está falando de questões internas, a gente está falando do estatuto social, que ele sempre tem que estar atualizado, ele tem que estar atualizado de acordo com a necessidade da associação e de acordo com as leis vigentes, que isso é muito importante, porque às vezes a associação vai tentar acessar algum recurso público, mas tem um estatuto que é lá de 2009, 2008, e aí ela não vai conseguir. Por quê? Porque a partir de 2013, a gente tem uma lei que chama MIROS, que é a Lei 13.019 de 2014. Ela estabelece a parceria entre o público e o privado, que é o quê? Que é as associações com os entes públicos, né? E aí tem uma série de regrinhas e de... Eu não vou entrar nelas aqui, porque senão eu vou me alongar muito.
que necessitam que esse estatuto tenha para que a associação possa acessar esses recursos. Uma das coisas é a lei contábil, só para tentar dar um link com o que eu falei antes. Está de acordo com as leis vigentes no país, com a contabilidade nacional e internacional, né? E a gente tem o regimento interno, que também é muito importante, que a gente precisa dele, como a Isabela falou, para a gente definir diretrizes e gerar transparência dentro da nossa organização. E as atas de assembleia, que também precisam estar sempre atualizadas. Eu trouxe esses 3 porque eu acho que esses 3 são os principais, mas a gente tem outros também, né? Vários controles internos, várias outras certidões. Não, é só para deixar claro que a gente fez uma pesquisa recentemente sobre editais mesmo e para acessar políticas públicas, para acessar recursos, e todos eles pediam o estatuto social atualizado e as atas de assembleia, principalmente as atas de assembleia de eleição de diretoria. Então, sem esses documentos, seria impossível, você já era eliminado de cara para acessar esses editais. Então, essa documentação interna é importante. E alguns também exigiam um regimento interno, mas principalmente estatuto social em ata de assembleia tem que estar sempre atualizado. Isso mesmo. E aí, pensando na parte mais externa, que a associação precisa apoiar, mas não é ela que gera, né, esses documentos, a gente pode trazer as certidões negativas de débito, né, que tem a federal, a estadual, a municipal, a do FGTS e a trabalhista, e eu queria colocar um asterisco na municipal, porque a municipal, às vezes, você não consegue retirar ela na internet. Se você tem algum problema, por exemplo, com o alvará da associação, você vai demorar muito tempo para você conseguir regularizar essa certidão. E a gente sabe que as oportunidades chegam, mas que as oportunidades, às vezes, elas têm um prazo muito curto para que a gente consiga acessar elas. Então, às vezes, é importante manter essa certidão municipal sempre atualizada para que, quando surgirem as oportunidades, vocês consigam acessar essas oportunidades. E os demonstrativos contábeis, né, que eu já falei anteriormente. Aí, só para finalizar, a gente colocou aqui uma tabela, né, que a gente trouxe as principais certidões e a validade delas. Depois a gente pode estar passando para vocês, eu não vou entrar em cada uma, não. Só vou dar um adendo aqui sobre essa mesmo, sobre a municipal, que ela tem validade de 90 dias e que a gente precisa estar de olho nela, porque às vezes a gente não vai conseguir retirar ela de forma tão tranquila quanto as outras. E cada uma tem impostos que são vinculados a ela, mas também no manual vocês vão conseguir ter acesso a esses Eu não sei impostos. se a gente está falando do manual, né? Mas a gente sabe que ele ainda estava em processo de finalização. Mas nesse manual também, depois vai ser disponibilizado para vocês, tem o passo a passo para fazer ou emitir cada um desses documentos também, que é bem legal, assim, com imagens, para facilitar mesmo essa emissão dos documentos. E aí, só como o Paulo Henrique já falou, se a gente tem esses documentos em dias, aumenta a nossa transparência, tanto com os nossos associados, quanto com os parceiros estratégicos. Pode ser uma forma mesmo de a gente atrair investimentos e parcerias. É importante porque, em alguns casos, né, é uma obrigatoriedade, então a gente vai ter esse cumprimento das nossas obrigações fiscais e é também uma forma, se a gente tem esses documentos atualizados, de aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente. Eu deixei até aí um pouquinho mais, que eu vi que ninguém mandou nenhuma pergunta no chat, mas a gente vai seguir à disposição, sei que depois a gente vai ter um tempinho também para dialogar sobre isso. Aí deixei aqui também os nossos contatos, como eu falei, a gente já tem alguns materiais já organizados sobre essas ferramentas de gestão que a gente utiliza. Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser acessar algum desses materiais, é só entrar em contato com a gente, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e a gente compartilha com vocês também. Legal, obrigado, Isabela, Paulo Henrique. Desculpa ter passado um pouquinho do... Tranquilo. Pessoal, vão afiando as perguntas aqui. A gente já vai passar para o Leonardo e depois as perguntas com você. Quero boas perguntas aí de cada associação. Bem-vindos à diretoria da Saga, lá de Apuí, se chegaram, Rosivaldo e o restante da diretoria. Bem-vindos, obrigado pela presença. Querem dar um oi rapidinho aí? A Saga? Bom dia, pessoal. Opa, então aí o pessoal. Bom dia, diretoria da Saga. Bom dia. Então agora a gente passa para o Leonardo Lopes, para dar sequência.
Já preparem as perguntas. Boas perguntas aí, hein, Rosivaldo? Já prepara aí que daqui a pouquinho a gente vai passar a bola para vocês. Então a gente agora segue com o Leonardo Lopes da Conexus. Olá, pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu vou aqui só, acho que algumas questões aqui eu vou até fortalecer do que a Isabela e o Paulo apresentaram, acho que foi bem bacana. E aí também vocês fiquem à vontade, viu, pessoal? Qualquer pergunta, alguma questão, podem parar, fiquem bem tranquilos e à vontade a respeito. Assim, eu acho que esse tema é um tema muito importante, né? Ele está muito. O tema da gestão é um desafio, uma necessidade que a gente tem de desenvolver capacidades de gestão cada vez maiores das nossas organizações comunitárias. Esse tema, assim, eu sempre falo que a gestão, ela está relacionada, eu acho que a três pontos que eu acho que são centrais, assim, na nossa trajetória aí das cooperativas e das associações. Acho que primeiro, assim, quando a gente assina nosso nome para formar e constituir uma associação ou cooperativa, a gente está assumindo uma série de responsabilidades que têm que ser realizadas, né, em diferentes órgãos. Então, tem que estar muito ligado àquela questão. Quando eu crio um CNPJ, eu estou assinando ali uma série de obrigações financeiras, fiscais. Então, a gente é obrigado, né, pela norma, pelas leis, a ter uma gestão eficiente, uma boa gestão. Um outro ponto que é importante, a gestão, é a questão também, quando a gente constitui um grupo coletivo, uma organização coletiva, né, com várias pessoas, a gente tem que ter uma gestão, uma boa gestão para níveis assim dos princípios da transparência, da confiança, né, porque não é só minha, é de várias pessoas. Então a gente tem que né, tem que ser transparente, prestar contas dessas atividades, dos recursos, porque o recurso não é de uma pessoa apenas, são de várias. E eu acho que o terceiro ponto da gestão é que, assim, para a gente desenvolver essas organizações comunitárias, a gente vai necessitar de mecanismos, ferramentas de gestão necessárias para desenvolver, né, não só a associação, como as atividades produtivas, comerciais. Então, são pontos importantes da gestão, tanto interno quanto externamente. Então, eu acho que é bem interessante. E aí, assim, eu vou fazer um pouco, talvez trazer um pouquinho, que eu sei que vocês aí têm associações, têm grupos aí discutindo um pouco essa questão do cooperativismo. Eu vou trazer alguns pontos aqui para análise, para a gente colocar aqui no nosso diálogo, trazer esse diálogo. E também alguns pontos eu vou fortalecer um pouco que a Isabela e o Paulo colocaram muito bem, tá? Vou só fortalecer, que eu acho que é bem interessante também. Pessoal, acho que assim, por que que a gente entra numa organização? Por que que a gente constitui uma organização coletiva, né? Seja uma associação, uma cooperativa e até mesmo um grupo informal, né? Eu acho que cada um de nós, assim, a gente é movido por interesses, necessidades, né? Problemas e a junção de uma união de pessoas em uma realidade de um empreendimento coletivo, ela está relacionada muito com interesses e necessidades compartilhadas, ou seja, não é só uma pessoa que tem aquele interesse ou aquele problema ou aquela oportunidade, mas são várias. Eu acho que aí esse é um ponto que nos une dentro de uma constituição de uma organização coletiva, né? Eu acho que isso é muito importante. E assim, pensando muito, por exemplo, na associação, isso tem que estar muito ligado a uma questão da identidade desse grupo, né, no território, numa comunidade extrativista, né, a associação ela vem com o objetivo de fortalecer essas demandas comunitárias e do território dentro de uma organização formal, seja uma associação nesse caso. Então, assim, a Isabela até colocou, realmente, a associação ela está muito mais ligada a uma questão social, de objetivos sociais, políticos e de representação no território, até de controle de políticas públicas, entre outras. Eu gosto muito de uma frase, gente, que eu sempre carrego comigo, que eu até indico para vocês, tem um livro, hoje ele é difícil de achar, mas tem um livro que é Chico Mendes por ele mesmo. É muito legal esse livro, é um livro pequeno e é muito rico. E o Chico, na época, o Flávio conhece bem aí a história também, na década de 80, ali na segunda metade da década de 80,
após ali, né, os primeiros ali, né, todo o processo ali de embate, dos empates, né, ele junto com outros companheiros, ele começou a fazer um processo de organização de cooperativas dentro da reserva Chico Mendes, que ainda não estava constituída formalmente. E ele fez um processo longo de discussão, exatamente isso que a gente está colocando, né? Quais são os objetivos objetivos sociais? Para que eu vou criar uma instituição? Isso tem que estar atrelado a uma participação de base, isso tem que estar muito claro dos objetivos. E ele fala uma frase que é fantástica, que ele falava assim, uma associação ou cooperativa é um instrumento de liberdade. Então, eu acho essa frase assim, primorosa, e eu acho que ela traz muito dessa questão visionária que ele tinha. Então, assim, ela vem para fortalecer a nossa pauta, a nossa demanda, ela não vem para atrapalhar, pelo contrário, ele é um instrumento de liberdade e força dentro de um grupo, de uma organização, de um território, né? Isso tem que estar muito bem alinhado, né, dentro dessa questão do associativismo, né? Então, essas questões, por exemplo, legitimidade, né? A associação tem que ter, ela tem que ser legítima, ela tem que trazer as pautas de quem faz parte para ela. Não pode ser algo que só uma parte do grupo seja ouvido e as outras demandas ficam de lado. Isso é uma questão. Né, tem essa questão da representatividade, né? Então, é, que é a parte aí, principalmente aí dos diretores, dos conselhos, né, que vão representar, e é importante, pessoal, que a gente não tenha, e a gente, assim, a gente faz uma visão que não é uma coisa assim fechada, mas é sempre bom a gente tentar ter renovação, né, para não ficar lideranças, né, ficando vários anos, vários mandatos. A gente sabe que tem desafios nessa parte, mas é importante que haja renovação da direção, né, das lideranças que estão à frente. Eu acho que um ponto muito importante também é a participação de base, isso é fundamental. Então, né, a participação do grupo, quanto maior, que é isso do engajamento que a Isabela colocou, é fundamental para uma associação, uma cooperativa forte. E eu gosto muito de um termo que é assim, é um planejamento autossustentado, sabe? A Isabela colocou isso também do planejamento, que é fundamental. Então, assim, quando a gente fazer um planejamento, a gente não pode colocar um planejamento e ficar dependendo de alguém ou de outra instituição para que isso aconteça. É lógico que a gente busca, é importante buscar parcerias, mas é importante também que assim, a gente tenha a maior autonomia possível daqueles objetivos, das metas que a gente quer alcançar. E aí eu acho que, por fim, né, quando a gente fala assim, desse processo, a gente fala muito do projeto político da associação, que não é uma questão partidária, mas é uma questão mesmo assim, que é isso, o que eu quero com essa instituição? Esse projeto político tem que estar atrelado às necessidades e interesses das pessoas que fazem parte dessa associação. Só para dar um exemplo aqui, que eu gosto dos exemplos também, a gente trabalhava com uma associação que ela era gigantesca no número de sócios, e a gente começou a ver, e foi um trabalho que a gente começou, a gente vê que tinha um número de sócios já era muito maior que os ativos. E a gente foi, né, entendendo, entrando dentro do grupo, né, conversando, mapeando, e a gente percebeu que, assim, por que as pessoas não participavam? Porque a pauta da associação estava muito ligada a uma atividade produtiva apenas, enquanto as outras pessoas tinham outras demandas, né? Eu lembro que tinha, por exemplo, demandas para vender uma banana, ajudar na logística de entrega nos rios, então esvaziou o quórum exatamente por causa dessa questão de colocar um foco só em uma coisa, sendo que as outras pessoas têm outras demandas e outros interesses. Então é importante ouvir e estar bem atento em relação a isso. E aí, assim, acho que a parte da produção também é bem importante, né? Eu acho que as associações têm um papel fundamental, inclusive na Amazônia, isso né, é muito, muito forte, que é a questão da organização, do planejamento da produção, contribuir nessa organização coletiva da produção, isso é fundamental e as associações fazem um papel, assim, primordial para que várias atividades produtivas sejam realmente realizadas e tragam aí melhoria de vida, renda para as pessoas. Aí, assim, pessoal, tem um pouco essa parte que eu queria colocar um pouco do mercado, né? Então, a gente tem essa questão aí, por exemplo, quando entra nas vendas, né, na comercialização, sempre fica essa questão, assim, que é super importante também, óbvio, né?
e fica sempre essa questão aí das associações e cooperativas. Eu sei que alguns grupos de vocês estão um pouco nessa demanda, né, de se passarem para cooperativa e ou continuarem como associação. E eu vou trazer até um exemplo que é, né, que é super válido, acho, para discussão, que é essa questão de mercado, né? A gente tem uma associação que a gente é parceiro aqui no norte de Minas, e é uma associação, inclusive, quilombola, e é um território enorme, esse território grande, grandioso. E aí a gente percebendo que a associação, a pauta da associação é muito ampla, porque é a pauta social, política, ambiental, e esse grupo que estava na liderança no momento, eles tinham um trabalho bem, vamos dizer assim, que não agregava a todos, longe disso, um grupo pequeno que trabalhava com a questão de beneficiamento de frutas para fazer compotas, doces e geleias. Inclusive, é espetacular o trabalho delas lá da Sabores do Agreste, que é uma organização. E a gente começou a perceber que a pauta da associação, que é muito mais ampla, começou a ser uma pauta apenas produtiva econômica. E elas realmente, aquele grupo reduzido, realmente era um foco econômico. Então, nesse sentido, o que aconteceu? E acho que foi correto deles, um processo com muita calma e discussão, que é realmente, ó, vamos constituir uma cooperativa, porque a gente está, na verdade, a pauta estava sendo diminuída, a associação é muito mais ampla, e as pautas eram mais amplas, e a associação, naquele momento, estava muito focada no produtivo econômico, produzindo as geleias e compotas e doces. Então, eles acabaram né, criando uma cooperativa, porque o foco era extremamente econômico mesmo, de produção. Como alguns de vocês aí, pelo que eu percebo, também têm as unidades de beneficiamento, produtos da SócioBio. Então, eu acho que essa é uma discussão bem interessante também, a respeito de qual é o momento dos grupos, né, nessa viés do mercado, de tomarem talvez um caminho, né, de uma cooperativa ou até de manter uma associação. Isso depende muito da escala da produção e o contexto de cada organização. Eu acho que um ponto também bem interessante que a Isabela e o Paulo colocou é a respeito da transparência e participação. Eu acho que esse é um ponto muito importante das organizações coletivas. Dentro dos mecanismos ali da gestão, pessoal, a gente tem aí, por exemplo, as assembleias são mecanismos de governança e de transparência, então é muito importante a gente realizar as assembleias no período. Tem os mecanismos aí do Conselho Fiscal, que a gente sabe que é um desafio, né? Em várias organizações a gente tem um desafio enorme do Conselho Fiscal, que em muitas não funciona de uma forma, talvez, que não seria o ideal. Em questão de prestar contas, né, pessoal? Isso tem que ser uma coisa, assim, muito séria e muito importante. Então, assim, tem momentos... Então, além do registro de ações e de contas, né, de fluxo financeiro, é muito importante que seja demonstrado para as pessoas que fazem parte. Então, a gente precisa de momentos coletivos para apresentar esses números, apresentar essas ações de uma forma mais simples e fácil possível. Eu gosto muito do que a Isabela colocou, e eu também sou uma pessoa que tem muito isso, da gente adaptar ferramentas. Isso é um grande desafio, a gente não pode copiar, colar, não, porque a gente tem que trazer a realidade de cada organização para esses controles, né? E aí as formas também, eu gosto muito, viu, Isabela? Porque assim, eu aprendi muito com isso, né? Então, assim, o mais importante, pessoal, é registrar. Sabe, se a forma, se é papel, se é uma planilha, se é um computador, vai de acordo com cada realidade. Mas, assim, o mais importante é registrar. A gente mesmo faz um trabalho como associação e assim, eu mesmo tive essa experiência contando para vocês, porque eu gosto muito de usar esse exemplo. É, uma vez eu estava fazendo assessoria e eu estava recém saído da universidade e eu fui fazer uma assessoria num tesoureiro de associação e eu cheguei achando que eu sabia tudo. E eu cheguei com um calhamaço de papel, fiz várias fichas de controle. Achei que eu estava assim, uau, né? Tava demais. E aí, assim, ótimo, nivelei ali com ele ama, beleza. Na outra semana, quando eu voltei, esses papéis que eram calhamaços já estava bem reduzido. Aí eu falei, mas por que aconteceu com o seu papel? O que aconteceu com as fichas, né? Aí ele falou, eu usei. Eu falei, usou para quê? Fazer cigarro, né? Lá no Acre a gente chamava de porronca, não sei como é que você chama. Então, assim, ele usou para fumar. Então, e aí eu perguntei, essa é a questão, perguntar, né?
como que você faz? Porque eu sabia, eu já tinha, né? Aí ele trouxe um caderninho com as folhas, e ele fazia muito bem. Ele pegava cada folha no mês, descrevia as despesas, receitas, colocava o dia, o valor. Falei, gente, isso já é o controle, não precisa inventar nada, né? E aí a gente só aprimorou, principalmente a questão assim de ter os recibos, os comprovantes, isso é importante, né? Não só o registro, mas a gente ter o comprovante daquele registro, as notas fiscais, recibo, né? Comprovantes, enfim, isso é muito importante. Então, o como vai de cada um. Semana passada, um presidente de associação me disse assim, Léo, a gente está evoluindo. Eu falei, seu Haroldo, e por que o senhor está falando que está evoluindo? Porque agora a gente deixou de fazer no papel e a gente está fazendo numa planilha de computador. Então, assim, bem legal que eles é isso, mas assim, o mais importante, gente, é registrar, sistematizar. É melhor que seja no papel, tá? Então, assim, a forma vai muito da realidade, da capacidade, e eu acho que o registro é mais importante. E aí, só falando um pouquinho para terminar também, para a gente fazer os debates aqui, eu queria só trazer alguns pontos que eu acho que a Isabela já trouxe o Paulo, mas eu acho importante, assim, mais uma vez, reforçar. Eu acho que tem alguns pontos que são bem importantes. Aqui na Conex também a gente tem isso, dessa questão, e eu vou falar um pouquinho nesse momento, assim, como que se dá nessa questão dos documentos, né, dos registros, né? Então, assim, eu acho que a questão das assembleias e as atas são muito importantes, de realizar as assembleias no período de acordo com o estatuto. Recentemente, a gente teve uma cooperativa indígena que a gente apoia, que perdeu um projeto, um apoio, porque o período de mandato passou, e aí passou bastante do período. Então, assim, né, já tinha passado o período da Assembleia de renovar e foi questionado isso. Então, assim, acabou sendo. E a gente não tinha prazo para fazer uma Assembleia e o projeto ser aprovado para eles. Então, é importante não só realizar as assembleias no período, mas registrá-las em atas, as listas de presença à luz do estatuto, né? Eu falo assim, o estatuto ele é um documento que a gente apresenta para projetos, para benefícios, mas ele é muito mais do que um papel, um documento. Ele é ali a forma como a associação, a cooperativa deve funcionar. E aí é um perigo que a gente tem, que a gente copia muito, né? A gente tem essa coisa das organizações, não ter essa discussão de criar um estatuto, a gente vai copiando estatuto de outros. E aí uma dica é assim, esse estatuto está de acordo com a realidade de vocês? Ele resolve, ele funciona? Porque senão vocês têm que mudar, tem que fazer, né, alinhar com a realidade de vocês, com como vocês são, né, na realidade, assim, de cada grupo. Eu acho muito importante. E aí, assim, alguns pontos que eu vou colocar aqui também, junto da Isa e do Paulo, que é bem importante. Aqui na Conex, por exemplo, a gente tem uma área, que é o programa de assessoria do qual eu faço parte, e além das ações de assessoria, né, de ações de gestão, de organização, desenvolvimento organizacional, das associações cooperativas, a gente tem também uma linha de crédito, né, em crédito comunitário, crédito para as associações e cooperativas, além de outras ações também. Mas aí, assim, tudo que eles falaram das certidões, isso para nós, assim, nenhuma organização consegue acessar o crédito se não enviarem todas as certidões que eles falaram, né, as certidões negativas, Justiça, FGTS, e os DRS e os balanços também são outros pontos que, assim, sem esses documentos, gente, a gente não consegue nem receber a proposta de crédito. Então, para aquelas organizações, eu acho que todas, aquelas que estão começando, que estão mais desenvolvidas, manter essa documentação é fundamental para chegar a benefícios e oportunidades, né? Então, é muito importante. É, e aí, outro ponto também, para finalizar, dois pontos aqui, que é a questão da gestão financeira e contábil, que eles colocaram. Então, também, assim, para o crédito aqui na Conexus, um dos documentos é um fluxo de caixa, né? E aí a gente faz um fluxo de caixa, a gente constrói junto um fluxo de caixa. A gente tem um modelo, mas assim, a gente adapta esse modelo, porque tem que ser adaptado mesmo. Mas assim, sem o fluxo, a gente não consegue também fazer uma análise de crédito, porque é isso, né? O fluxo é um processo de controle e planejamento financeiro. Então, a gente não está só controlando o recurso de agora, mas o recurso a gente projeta o futuro, né? Dentro do fluxo de caixa, que nem sempre é tão fácil, mas a gente faz esse exercício.
Então, é bem importante para as associações, pessoal, ter um controle financeiro, né? Que não seja ainda o fluxo, às vezes a gente está começando, mas o registro das despesas, das receitas, ter o comprovante, aquilo como a Isa e o Paulo colocaram, a forma é o que menos, assim, é o menos importante, o importante é registrar, como eu disse antes. Então, é fundamental, isso traz a questão da transparência também. E aí, só para colocar essa questão da contabilidade, né, pessoal, que eu acho que é um ponto também bem sensível. A gente tem aí, vocês conhecem também, né, muito mais do que eu, a realidade de algumas, por exemplo, algumas associações, elas utilizam o serviço de contabilidade quando precisam, às vezes, né? Ela precisa auxiliar, ela vai lá no contador ou na contadora e ele paga um serviço e some. Depois de um tempo, precisa de novo, vai. Então, isso é uma realidade das nossas associações, de fato, porque tem um custo, né? De fato, a questão da contabilidade. Eu brinco assim, eu falo isso que quando a gente cria uma associação, e principalmente a cooperativa, a gente tem que colocar assim, ó, eu tenho um custo fixo que vai ser o serviço de contabilidade. Então, o que é um custo fixo? É aquele custo que se eu não produzir nada, eu vou pagar mesmo assim. Então, assim, é um investimento, não é uma despesa. Eu vejo como um investimento, viu, pessoal? Ter um bom contador, uma boa Não, contadora é fundamental para as organizações manterem aí toda essa regularidade. E, por fim, para a gente começar a debater, a gestão da produção, aí eu acho que é importante, então, controle dos sócios, controle da entrega de cada sócio, né, ter garantias da entrega, recibos, isso, ter uma planilha, mesmo que seja no papel, de quanto entregou, do quanto valor que foi repassado, e aí, para aquelas organizações que têm uma unidade de beneficiamento, processamento de produtos, eu acho muito importante uma necessidade de uma gestão mais aprimorada, que é o exemplo que eles deram, né, que estava dando prejuízo no preço. Então, assim, tem que ter uma análise permanente de custo e despesa dessa unidade, então tem que ter controle sobre isso, e também sempre ficar atento aí com a precificação, porque muitas vezes o preço que a gente está vendendo não está de acordo com o nosso custo real, né? Então, para aquelas organizações que têm unidades de beneficiamento, realmente precisa, né, precisa-se de uma gestão mais aprimorada, mais desenvolvida para a gestão propriamente daquele empreendimento, daquela unidade de agroindústria, né? Vamos dizer assim. Bom, eu acho que assim, pessoal, para não se estender muito e deixar vocês também aí bem à vontade para fazer perguntas, eu acho que eu vou passar aí a palavra aí para o Flávio e a gente continua o debate para a gente ter Já um temos momento uma também, né, pergunta. um espaço para conversar. Obrigado, viu, pessoal? Fico à Ô, disposição. Leonardo, bom dia. A gente já tem uma pergunta aqui da galera da Padrite. Osivaldo Ah, Lima pergunta sobre transparência financeira. Essa prestação de contas da associação para os colaboradores é anual ou mensal? quem Pessoal que aqui da perguntou, Resex Zames? Tutuxi. O pessoal da Resex Tutuxi. Osivaldo da Ah, Apadrite. legal. Osvaldo, bom dia. É bem legal a sua pergunta, tá? Olha, quanto mais transparência, melhor, né? Eu acho que assim, a gente não pede fazer uma transparência mensal, né? Se quiserem fazer, se tiver momentos para fazer, eu acho que é importante, momentos coletivos. É lógico que assim, a associação e a cooperativa, ela é obrigatoriamente, uma vez no ano, ela apresenta a prestação de contas do ano anterior em uma assembleia, obrigatoriamente em uma assembleia. Muitas vezes, né, pessoal, fica uma coisa muito confusa, os números são muito, né, a gente participa de assembleias, a gente vê que, nossa, é difícil aterrissar ali, às vezes, no número. Então, se quiserem fazer mensalmente, reuniões que vocês já têm, ótimo, fazem uma prestação do mês. E aí, obrigatoriamente, também aí é obrigatório fazer pelo menos um ano, que é esse, que vai entrar em demonstrativo de resultado, né, que os meninos apresentaram antes, e no balanço patrimonial, tá? Boa, obrigado, Leonardo. Já teve a primeira pergunta. Então a Ô, gente, Flávio. a gente. Oi, Só, faz, só Paulo. para complementar rapidinho, é que Contribuir também. o Léo trouxe uma coisa que eu acho que é importantíssima na fala dele, é que muitas organizações que a gente acompanha aí vai participar da Assembleia Anual, que é isso, na Assembleia Anual é obrigatório ter a prestação de contas. E a gente tem esse cuidado, porque a gente já participou de várias, que aí eles convidam o contador
ou destina para alguém o material que o contador manda e as pessoas vão lá e leem aquele material do jeito que está, cheio de termos contábeis. E até eu, às vezes, fico assim, meu Deus, mas o que significa isso, né? Previsões, provisões, um tanto de termo da contabilidade. Então, tem esse cuidado também, porque isso não é uma prestação de contas adequada, não é isso que vai garantir a transparência nesse processo. É tentar realmente adaptar a linguagem. E aí é isso que o Léo falou, a gente fazer obrigatoriamente, ao menos uma vez por ano, para as cooperativas é obrigatório, né? Inclusive em lei tem até o mês máximo que pode fazer, para as associações, para garantir essa transparência pelo menos uma vez no ano. E aí, só para usar um exemplo também recente que aconteceu com a gente, que a gente estava falando sobre essa questão de ter assembleias, de ter um conselho atuante, não sei o quê. E aí a gente falou assim, gente, quando a diretoria vai tomar uma decisão, por exemplo, a gente vai comprar um computador novo, vocês gostariam de saber antes, para saber se pode usar o recurso ou não da organização? Aí o pessoal, claro, é um investimento, tem que perguntar para a gente antes, tem que chamar a assembleia, é um investimento maior. Eu falei, e se, por exemplo, a diretoria quiser comprar mais papel higiênico para deixar guardado aqui, vocês acham que tem que avisar? Ou vocês acham que é uma decisão mais rotineira, do dia a dia, e não precisa? Aí uma mulher levantou a mão e falou assim, olha, Isabela, eu acho que eles não têm que avisar, não. Mas eu acho que se tivesse uma reunião no final do mês em que eles falassem com a gente quanto que gastou de material de limpeza, quanto que gastou com papelaria, eu acho que para a gente ia ser melhor, ia garantir essa transparência. Então, acho que tem que ver também o que funciona com cada organização. Já tem organização que não consegue reunir mensalmente. Então, a gente vai colocar a prestação de contas mensalmente? Não. Mas, para algumas organizações, as pessoas se sentem mais seguras em participar de um lugar onde tenha uma transparência mês a mês, uma prestação de contas mês a mês. Então, eu acho que aí a gente tem que ver o que funciona com cada organização, mas ter sempre esse cuidado com a linguagem e ter esse cuidado mesmo da transparência para garantir que as pessoas confiem naquela organização, que é essa transparência que vai garantir se o associado confia mesmo naquele processo, naquele grupo ou não. Legal, bacana, obrigado mais uma vez. Vamos passar para as perguntas aí das associações. Registro a presença do parintinense Railton Pereira, assessor lá da Saga, lá de Apuí. Dá um oi aí para nós, Railton. Quero ver sua carinha. Rapaz, tem muita Cadê coisa ele? ao mesmo tempo. Cadê o homem? Olha ele lá. Bom dia. Ei, eu tenho uma pergunta. Aqui, nós temos, aqui na Saga, a gente tem um fluxo de caixa. É como eu esqueci o nome da moça que falou agora há pouco. A gente criou uma Isabela. categoria de... Isabela. A gente criou uma categoria de despesa, Isabela, onde a gente tem, por exemplo, tudo que é compra de matéria-prima, tá? Como compra de matéria-prima. E no final do ano a gente apresenta aquilo que entrou como a compra da matéria-prima, que foi gasto com contador, que foi gasto com internet. Então, aí isso ficou mais fácil para a gente apresentar para eles. Mas também a gente leva toda a relação mensal de compra que foi executada caso alguém da diretoria precise ou queira consultar. Então, o nosso fluxo de caixa, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, ele tem uma categoria de despesa, porque a gente, no final, consegue fazer um filtro e mostrar, tipo, numa tabelinha o que a gente gastou, entendeu? Eu acho que vocês chegaram num nível de organização, assim, que é o ideal. Inclusive, esses temas de computador mesmo, que trabalham a parte de administrativo financeiro, eles fazem essa categorização também. Então, ele automaticamente já puxa para aquele tipo de despesa. Então, acho que isso, sim, é o mundo ideal. Se vocês já conseguem fazer isso, significa que vocês já avançaram bem nessa parte financeira. Mas, para as organizações que ainda não conseguem fazer isso, como o Léo disse, o importante é fazer o registro, não pode deixar de registrar. Então, se for no papel, se for no computador, se for com programa de computador, isso não importa muito. O importante é tudo válido. O importante é conseguir fazer esse registro, mas no caso de vocês aí, Railton, até parabenizar mesmo que vocês já chegaram num nível de gestão bem avançado. Né? É interessante. Legal. Perguntas agora das associações. Estou sabendo que Socorro e Maxi Kelly das PACs têm uma questão.
Com vocês. Estão me ouvindo direitinho, que a internet aqui não está muito legal. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Então, pessoal, é assim, porque a gente está com um plano de passar, na verdade, de fato, de criar uma associação para estar fazendo a comercialização, por exemplo, da associação, né? Uma Porque a cooperativa, associação, se diz, né, Kelly? desculpa, uma cooperativa. E aí a gente está nesse passe, né? Tá vendo o que pode fazer, o que não pode, né? E aí, se vocês puderem estar ajudando a gente, porque assim, a associação já é. A gente trabalha com vários produtos, né? Então tem um movimento muito grande, né? Então a gente tem que estar criando essa cooperativa para estar trabalhando junto com a associação, né? E aí eu queria entender de vocês, né? O que a gente pode fazer, quais são os riscos, né? Acho que é mais ou menos isso. Léo? Oi, Kelly. Pelo que eu entendi, bom dia. Pelo que eu entendi, vocês têm uma associação e estão querendo continua a associação e vão criar uma cooperativa, né? Especificamente para comercializar produtos, né? Isso, é a Aspax que é assessorada pela Conexus, né? As Legal. meninas têm 3 indústrias aqui, né? Tem Nossa, parcerias, contratos comerciais, ela tem uma indústria de óleos e manteigas, tem uma indústria legal, de bioembalagem com ouriço da castanha, o bioplástico, e acabaram de legal. inaugurar também uma usina de bioembalagens com a fécula de mandioca. Então, uma organização grande que movimenta bastante recurso. A gente já vem trocando ideias sobre as PACs, né? Há algum tempo já, e eles estão nesse desafio aí da cooperativa. Então, buscando isso, como é que começa, que documentos precisa tirar, dá uma palhinha para nós. Legal, legal, Kelly, parabéns aí pelo trabalho, né? Só esse breve contexto do Flávio aí mostra que realmente a associação é bem desenvolvida. Antes de fazer, Kelly, depois você me fala aqui quem que é aí da Conexus fica mais próximo aí de vocês, aqui da nossa equipe, né? Que a equipe é bem espalhada da Conexus. Depois a gente pode Luciana, conversar. Ah, é a Lu, legal, vocês estão muito bem assessorados pela Luciana, viu? Trabalha junto comigo no programa de assessoria. É, Olha, Kelly, assim, a gente não conhece, né? Não conhece a realidade assim profunda de vocês, mas pela fala do Flávio, de você, eu acho que talvez seja até um caminho natural, né? Vocês partirem para uma criação, uma constituição de uma cooperativa, vendo que vocês já têm usinas de beneficiamento, bem na face, tá com muito mesmo foco comercial, econômico. E aí, é aquele mesmo exemplo que eu trouxe antes lá. Chega um momento, e Pode todas ser. as duas têm seu Lembra da espaço, outra viu? prestação lá que A tu associação entregou? tem seu espaço, a Eu cooperativa tem seu consegui ler ela espaço, e, todinha. e eu acho que, assim, quando temos duas bem constituídas, as duas se fortalecem, elas têm aí uma irmandade muito próxima, né? Então, acho bem interessante. E assim, eu acho que a primeira discussão, Kelly, vocês têm que realmente conversar entre vocês, né? Entender melhor o porquê, aqueles objetivos, né? Entendendo o objetivo, qual o projeto da cooperativa. Então, eu acho bom ter né, de vocês discutirem com o quadro da futura cooperativa, trazerem dúvidas sobre cooperativa, como funciona, quais as regras, responsabilidades. Então, eu acho que antes de adentrar no cooperativismo propriamente, formalmente, eu acho que era bom vocês terem um momento, talvez vocês já até estão vivendo isso, né? A respeito do funcionamento e obrigatoriedade de alguns pontos, gestão da cooperativa. Parece-me que no caso de vocês, assim, talvez seja até mais adequado mesmo uma estratégia aí de cooperativa, visando, vendo que vocês têm uma capacidade de beneficiamento de produção aí bem relevante. Eu acho que assim, pessoal, eu sou super, né, eu trabalho com isso, assim, eu sou bandeira levantada para as associações e cooperativas, né?
Eu acho assim, empreendimentos fantásticos. Eles vêm realmente para fortalecer, para desenvolver uma comunidade, um grupo. A gente na Amazônia, né, pessoal? Eu vivi muitos anos aí, eu sei, a gente tem um pouco um pé atrás com cooperativas, né? Porque as nossas experiências não foram, muitas das experiências não foram tão boas como a gente imagina, tá? Acho que não é nada assim, não é um bicho de sete cabeças, não se deve amedrontar, pelo contrário, acho que há muitas vantagens, né? Eu acho que tem que ter muito assim, entender, é isso que eu tô, né? Eu acho que as pessoas precisam entender minimamente o que elas estão prestes a entrar. Eu acho que tem que ter um mínimo de conhecimento, de firmeza, vamos dizer assim, para adentrar e dar os passos necessários, né? Mas eu acho que vamos lá fazer aqui né, alguns pontos da cooperativa, né? Pegando aí um pouco esse exemplo de vocês. A cooperativa é mesmo comercial, né? Eu sempre brinco que assim, eu falo assim, ela é comercial, tem muita gente que fala, ela é uma empresa, realmente, a nossa sociedade cooperativista, ela entra dentro né, de uma classificação ali bem próxima das empresas, mas eu sempre falo que ela é empresa para fora, né, vamos dizer da porteira ali, ou né, do rio para fora da cidade, ela é uma empresa. Agora, para dentro, ela não é uma empresa, porque ela não busca apenas lucrar, ela busca desenvolver, né, contribuir com o desenvolvimento de atividades produtivas que vocês, né, os sócios cooperados, criaram. Então, assim, o tratamento para dentro é importante a gente tratar como se fosse uma associação, de certa forma. Para fora, realmente, ela vai competir no mercado e aí tem que ter qualidade de produção, etc. Mas assim, eu acho que tem uma questão, por exemplo, a empresa, tributariamente, né? Ela tem aí uma isenção de imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Ela tem essa questão societária que eu acho bem legal, né? Que assim, a pessoa entra e sai com muita facilidade. Então, a pessoa entra na cooperativa, a adesão voluntária, ela também tem muita facilidade. É diferente, por exemplo, de uma microempresa que para sair é muito trabalhoso. Então, assim, tem essa questão que é fácil, de certa forma, a pessoa não está, eu entro, né, e saio com uma certa facilidade. Eu acho que, assim, até a Isabela colocou muito isso no primeiro slide. Eu acho que é uma questão da cooperativa, que é, assim, desenvolver o negócio, né, a atividade econômica. Por exemplo, sozinho eu nunca faria, né, vou brincar aqui, tipo assim, eu posso ser dono de um banco, entre aspas, uma cooperativa de crédito. Eu posso ser dono de uma indústria. Sozinho eu não conseguiria, mas na cooperativa eu sou dono, eu tenho essa oportunidade de desenvolver o negócio. Então acho que é bem interessante. Acho que acesso a crédito e financiamento também é uma facilidade muito maior das cooperativas, né? Então realmente ganha nesse ponto. Projeto também, eu acho que reduz custos, né? Quando você está coletivamente, a possibilidade de reduzir custos de operação das atividades são bem maiores. Eu acho que melhorar taxas, né, de recebimento, diminuir aí custos e melhorar taxas né, de retorno, eu acho que é bem legal. E a questão da escala, né, pessoal? Eu acho que é, a cooperativa tem essa questão mesmo de escalonar, né, de aumentar a produção de acordo com as próprias normas aí, né, para não ficar, né, num nível aí de uma associação, porque ela já esse, né, principalmente quando tem unidades de beneficiamento, né, que já está muito focado mesmo para mercado. Então, acho que é uma discussão, Kelly, que é bem-vinda e tem esse momento mesmo de mudar a chave aí, tem várias facilidades nesse ponto. E aí, assim, fica só um ponto aí que eu acho que a gente falou da contabilidade e gestão financeira, que eu acho que tem uma diferença aí em relação às associações, né? Então, assim, a cooperativa não dá para não ter um contador ou uma contadora, viu, gente? É um custo fixo mensal, é outro nível. Então, sozinho a gente não vai conseguir fazer, mas com um bom contador ou uma contadora, de preferência, pessoal, aquele um contador ou uma contadora que tem experiência com cooperativas, porque a contabilidade também de cooperativas é bem diferente de uma empresa ou de uma associação, tá? Então isso tem que estar bem claro aí, mas é um grande, eu acho que é uma medida de desenvolver ainda mais a capacidade de vocês e de melhorar, né, ganhar um outro nível aí de desenvolvimento das organizações, de renda e tudo mais que a cooperativa traz, tá? Bom, eu falei demais, Legal, bacana. Eu chamo dentro desse assunto, a gente já abriu esse assunto também com o pessoal lá do Atumã, que tem a usina de óleos também,
que já começam a namorar uma questão de cooperativa, já que eles movimentam bastante recurso, tem a usina, tem contratos, e a gente veio conversando sobre os desafios disso. Então, queria ouvir aí o Vanderlei. E também eles têm uma preocupação com questões trabalhistas, né? Do pessoal da produção, por exemplo, que está trabalhando, recebe por isso, né? E a questão de mais de 3 meses, cria-se um vínculo trabalhista. Enfim, tem uma questão ali. Eu queria que o Vanderlei desse uma palhinha aqui, pergunta para os nossos debatedores. Vanderlei e colegas aí do Atumã. Bom dia. Então, essa questão, né? Hoje a gente trabalhamos com associação, onde sabemos que a associação é um fim sem lucrativo, né? E hoje a nossa produção ela está sendo já uma questão de se pensar, da gente criar uma cooperativa para a gente fazer esse comércio de venda, né? Hoje a gente não podemos fazer essa venda diretamente, a associação, né? Em questão também de contador, hoje a gente está tendo um problemazinho aí para a gente resolver. Eu queria saber uma informação como a gente poderia fazer com o nosso contador que hoje presta serviço para a gente, para a associação. E esses dias eu estava prestando atenção na questão dos meus guias de nota, guia de remessa, né? Como hoje a gente tem certificação, selo FSC, onde a gente passa pela auditoria ali. E eu estava vendo para os meus guias de remessa que eu enviei, óleo essencial óleo de Copaíba, lá está certificado e algumas notas não está não certificado. E do Breu está no meu guia Breu não certificado e nas notas fiscais está como Breu certificado. Então, eu vou entrar em contato com o nosso contador e para ver essa situação em questão para ele refazer essas notas. Senão, quando a auditoria, a gente vai ter auditoria em abril e vai ter problema essa questão. Então, a gente vai ver como que ele faz para refazer essas notas. Né? E para cancelar, que eu já cancelei algumas notas, só que a gente paga, né? E se eu for cancelar as notas que deu erro aí, a associação vai ter que desembolsar um recurso aí e não é legal. Né? Em questão hoje a gente presta serviço para a associação, contrato, e esse é também uma preocupação da gente, que hoje esse ano de 2025 a gente está se organizando para trabalhar anualmente, trabalhar o ano todo e a gente, como que a gente pode fazer essa questão, né, de contrato, prestação de serviço, e passou de ser um vínculo há mais de 6 meses, 3 meses, 4 meses, né? E uma situação de se pensar, para a gente não ter problema em questão de trabalhista, né? De funcionário, de associação, né? Que hoje a gente presta serviço para associação, né? E onde nós recebemos por diária aqui, prestação de serviço para associação, né? Tem mais uma pergunta? Nesse mesmo sentido? A gente tem uma pergunta para abrir uma cooperativa, tem algum valor estipulado para ser? Pessoal, é só porque o Vanderlei trouxe essas questões e, assim, inclusive, se alguém conhecer algum contador que entenda de cooperativa e associação da agricultura familiar, passe o contato para a gente, porque todos os lugares que a gente está trabalhando está tendo esse desafio. Essa demanda. E no Brasil, a gente tem mais dificuldade ainda quando a gente fala de associação, porque a gente não tem uma lei para associação. Então, o próprio contador ele fica um pouco perdido do que pode, o que não pode. Então, para a gente também é um desafio isso, né? Então, realmente tentar mapear contadores que entendam minimamente de associativismo, que é difícil, e está sempre realmente questionando, igual a gente está acompanhando uma organização agora que ela está pagando impostos de uma empresa. E aí o contador tem 3 anos que fala que tem que pagar, que prefere pagar do que depois sofrer alguma punição. Então, assim, a gente ter esse conhecimento, só da gente estar tendo esse debate aqui agora,
eu acho que é fundamental, Vanderlei, para a gente já começar também a questionar o contador o que pode e o que não pode. Com relação à pergunta que você fez sobre a contratação das pessoas, eu te oriento também até dar uma pesquisada, eu contribuí na construção de um material, depois eu posso mandar uns recortes dele para o Flávio, para ele compartilhar com vocês. Que se, por exemplo, você contrata alguma pessoa, acho que por mais de 180 dias, essa pessoa perde o direito à Seguridade Especial. Então, ter também esses cuidados para ver se essa pessoa que vai ser contratada vai se encaixar ou não. Se for trabalho de fluxo contínuo, tem algumas regrinhas. Então, depois eu mando para o Flávio também para vocês darem uma olhadinha. Só para contribuir também com a pergunta do Rosivaldo. Para abrir a cooperativa não tem um valor máximo, um valor mínimo. Vai depender da atividade que vocês desenvolvem. O que vocês vão precisar é de um recurso inicial para registro de estatuto, registro na junta comercial. Aqui no nosso estado, por exemplo, a última que a gente acompanhou gastou aí quase 6 mil para fazer todo esse registro, porque precisa contratar advogado, contador, então precisa desse valor inicial para poder fazer o registro da cooperativa. E as cooperativas devem ter o capital social da cooperativa, que é constituído por cotas partes. Então, cada cooperado vai dar a sua cota parte. Essa cota parte não pode ser maior do que um salário mínimo. Então, tem que ter cuidado com isso, porque a lei determina isso. Então, se para começar uma cooperativa, a gente vai pegar aí de cota parte R$500 por cooperado. Então, esse valor vocês vão definir, mas não pode passar de um salário mínimo. É interessante a gente ter um valor considerável para fazer esse registro, para fazer alguns investimentos iniciais, para ter um fundinho de emergência, de reserva, né? Então, é uma outra questão também contábil. As cooperativas têm fundos obrigatórios, então, ao final do exercício, ela tem que recolher fundo de reserva, e o FATS, que é um fundo de assistência técnica, então, assistência técnica educacional e social. Então, é também uma especificação das cooperativas e que a gente tem visto, inclusive, que tem contabilidade que não tem se atentado a isso. Aí você pega lá os demonstrativos, não tem nem os fundos obrigatórios por lei. Então, ter esse cuidado, para quem tem intenção de constituir uma cooperativa, como o Léo disse, esse processo tem que partir meio que natural de vocês. Nós, enquanto consultores, a gente nunca chega numa comunidade falando que vocês têm que constituir uma cooperativa, porque é um empreendimento mais complexo, tem essa legislação específica, mas vou colocar aqui um número da lei do cooperativismo. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem dar uma olhadinha lá, que lá esclarece grande parte, e realmente não é uma legislação que é muito complexa de entender, não. E tem também, que a Kelly perguntou sobre diferenças, riscos. Nós contribuímos na construção de um material que fala um pouquinho do passo a passo para constituir uma cooperativa, a diferença de uma cooperativa e associação, que eu também vou fazer uns recortes assim bem estratégicos para compartilhar com o Flávio e envio para vocês também, que aí quem estiver nesse processo de constituir cooperativa, tem interesse, está ainda analisando prós e contras, esse material também pode ajudar vocês. Eu só queria ilustrar um pouco do que a Isabela está falando, que a gente está com uma consultoria com 8 cooperativas, para a gente trabalhar com o estudo de viabilidade delas. Aí, para poder trabalhar com o estudo de viabilidade, a gente pega essa parte financeira e vai trabalhar os indicadores, né? E aí eu peguei o balanço e a DRE dessas 8 cooperativas. Das 8 cooperativas, só uma estava de acordo com a lei do cooperativismo. As outras todas, ou não tinha fundo de reserva, ou não tinha FATS, ou não fazia a diferenciação de ato cooperativo e ato não cooperativo. Assim, geral, todas. E estava nisso que a gente está conversando. Todas em formato de empresa. Coloca todo mundo no mesmo balaio, o contador, e faz no formato de empresa. Então, assim, quando for procurar o contador, tente procurar um contador que seja especializado ou um contador que tenha experiência, um pouco de experiência com cooperativas, para vocês não passarem aperto depois, né? Show! Laureni Flores, presidente da Padrite, da Resex Ituxi. Pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, eu sou a Laureni da Padrite, né? Estou aí à frente da Padrite pelo 2º mandato, né, na presidência. E é muito importante essas reuniões,
porque a gente vê o tamanho dos desafios que a gente precisa enfrentar, né? E a Padrite, ela existe há 27 anos na Ituxi. A gente fazemos as nossas assembleias anuais, né? De prestação de conta, de levantamento de bens patrimonial. Hoje nós temos em torno de R$ 1 milhão em bens, né, de patrimônio. Então, assim, é uma instituição que está bem evoluída. O Estatuto diz que ela é sem fins lucrativos. E aí a gente começou a enfrentar desafios porque a gente já estamos trabalhando comercialização, né? Nós temos manejo florestal, temos manejo de pirarucu, aonde a cada ano está aumentando a renda, né? Está aumentando os valores, e a gente já está recebendo já notificações de que nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós não somos uma cooperativa, né? Sendo que nós temos, pessoal, uma cooperativa criada aqui na Ituxi, que é a Copagre. Ela foi criada em 2020. A gente iniciou o processo em 2017, né? E aí, a partir de 2022, ela ficou inativa. E devido a diversos desafios, pessoal, não é fácil criar uma cooperativa. Não estou querendo entristecer o grupo que tem interesse em criar cooperativa, mas é um desafio muito grande. A gente passou em torno de uns 4 anos estudando o processo de criação de cooperativa, né, fazendo capacitações, consultorias, e ao final essa cooperativa ela tem dado assim uma grande preocupação para nós, porque como o contador não tinha experiência em cooperativa, ele colocou todos os diretores como cooperados, né, ali no CNPJ. E aí ficou todo mundo responsável, e inclusive a gente começou a já ter problema muito sério, né? Tivemos fundadores da cooperativa que foi cortada a aposentadoria porque está dizendo que ele é empresário, né? Então, o contador, quando fez esse documento, ele não tinha experiência e aí acabou prejudicando. Então, a gente está com esse desafio aí, né? Inclusive, vou até pedir apoio aí do Flávio e dos Amos para a gente tentar ver de que forma a gente vai resolver, porque é uma cooperativa que está com CNPJ criada, né? E que se a gente reativá-los, é menor o desafio, porque a gente já teve um gasto muito grande, né? Para criar ela, para registrar na Receita Federal. Ela tem todos os registros, ela tem um CNPJ, né, criado. Mas aí precisa ficar só tipo o presidente ali naquele como cabeça como empresa, né? E aí o restante dos diretores eles têm que ficar ali à parte como colaboradores, né? E esse foi o desafio, que foi cortado Bolsa Família de pessoas. Então, assim, é muito difícil, né? Então a gente começou agora a enfrentar esses desafios. E assim, pessoal, a gente precisa entender o processo, a gente precisa procurar entender de fato como que funciona, né? Onde que pedir apoio mesmo dos doutores, né? Por isso que existem as pessoas que estudam para nos ajudar. E isso são desafios que a gente já está enfrentando. A associação, estamos ativos, né, trabalhando, mas aí já tem esse puxão de orelha que a gente precisa comercializar via cooperativa, porque o estatuto está dizendo que ela é sem fins lucrativos. A associação ela é para buscar as políticas públicas, né? E a questão de comercialização tem que ser cooperativa. Mas eu espero aí contar com o apoio aí do IDESAN, que tem sido grande parceiro da Padrite, inclusive nessa organização, né, da diretoria da Padrite, né, nesse fortalecimento institucional. E o Flávio e os Amos aí tem acompanhado a gente, para a gente tentar fazer uma gestão bem transparente, de forma organizada. Existem muitos desafios que estamos enfrentando, mas a gente está conseguindo vencer, né? Antes a gente tinha dívida de R$ 7 mil, né? Hoje a gente não tem mais essa dívida, estamos com o cofre verde, o sinalzinho está verde, então, assim, é muito importante. Mas é isso, pessoal. Maravilha! Boa, Laureni. Tamo junto, reafirmamos nosso compromisso, tamo junto, vamos avançar. Léo?
sobre essas questões que foram colocadas. A gente já está no tempo já vencido, então o Léo vai bem objetivamente aí dar uma fechada. E também queria ver Sandra e as meninas da Amiata já preparem aí a última pergunta para a gente ir caminhando para o encerramento. Léo. Pessoal, qual foi? Só lembrando aqui, quem falou de último aqui, Flávio? Pessoa, o A nome? Padrite, da Resex Ituxi. A Laureni é a Legal, presidente legal. da associação, e eles têm a Laureni, isso. cooperativa lá também, a Laureni. A Lorene trouxe, eu acho que uma questão bem interessante aí da experiência delas, né, do pessoal. Acho que também o que ela colocou, eu acho que é um ponto também, né, que elas já tiveram experiência, né, de constituir a cooperativa, tem esse cenário. Mas eu acho que vou pegar um pouco da parte dela que ela colocou, que agora, né, ela já passou, já teve esse investimento inicial e já tem constituída. Então, eu acho, Loreni, é fazer aí, mapear, né? Fazer uma conversa aí, mapear alguns pontos aí de um plano de ação, como o pessoal colocou no início, para, de alguma forma, construir um plano de ação para colocar aí a cooperativa em operação, né? Realmente, pessoal, existem desafios, acho que para todas as formas de organização existem seus desafios. A cooperativa não é diferente, mas exige da gente uma capacidade de gestão, né, maior. Isso eu acho que é um ponto, sim, em comum. Mas, Lorene, eu acho que você já disse aí, acho que o caminho você já colocou na sua fala, né? Então, eu acho que assim, é fazer mesmo uma análise, um plano de ação, chamar aí cooperados, chamar aí os parceiros, é muito importante também, viu, pessoal? A gente, em momentos, a gente ter aí parceiros aí, técnicos que possam apoiar a gente numa decisão, numa discussão mais estratégica, como é o caso, para realmente ter essa questão da cooperativa de forma mais, vamos dizer, da melhor forma possível, né? Vamos dizer assim, dentro de um plano de ação para a gente não ter erro nesse início, né? Eu quero só fazer, Flávio, para fechar também, Bora. só colocar um pouquinho aí de uma pergunta anterior, né? Acho que a Isa e o Paulo já colocou, não vou adentrar da questão dos custos, mas é só fazer essa questão trabalhista aí que eu acho que o Vanderlei colocou antes, e eu acho que esse é um ponto também bastante de cuidado também, né? Sempre é. Então, acho que assim, é, é um desafio, né, gente? Porque quando a gente contrata alguém trabalhista, você tem um custo muito elevado dentro da CLT. Realmente o custo é alto. Então, assim, eu acho que tem uma distinção sobre a questão de trabalho, que é assim, distinguir o que é funcionário e o que é cooperado, né? Se alguém está trabalhando numa unidade e é cooperado, é outra forma de computar esses custos, né? Você não tem uma série de custos cooperados, como FGTS e outros, é diferente. Agora, se for um funcionário ou um trabalhador de uma usina, por exemplo, ele não ser cooperado, aí sim tem que se tomar cuidado realmente na formalização aí, e principalmente na questão da legislação trabalhista, né? Que eu acho que esse é um ponto de cuidado. É bem realmente assim, a gente tem um custo alto para contratar uma pessoa no CLT, e recentemente a gente teve, né, não há um tanto tempo assim, teve um pouco essa flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, assim, algumas cooperativas têm adotado também, aqueles que são funcionários não cooperados, fazer contratos, por exemplo, com MEI, e outras formas. Mas, assim, é, isso tem que estar também muito bem atrelado, também conversado com a própria contabilidade, viu? Porque isso também vai, a gente sabe, isso é um plano aí que a gente precisa chegar junto aí da contabilidade, até para pensar como formalizar esse trabalho junto à cooperativa, tá? Eu acho que era esse ponto que eu queria Beleza. colocar. Ah, e deixa eu Obrigado, falar só uma Léo. coisa deixa eu falar com o Paulo e com a Isa, que é um desafio contador mesmo, é muito difícil. E aí, a gente tem um contador que eu conheci até no norte de Minas, que aí ele tem muito conhecimento sobre cooperativismo. Então, assim, ele está fazendo. Eu conheço ele e conheço outros também, não são muitos, é um desafio mesmo. Mas, assim, ele tem alguns casos, assim, essas pessoas têm feito trabalho de prestação no Brasil inteiro, porque ele mora em Montes Claros, mas faz serviço no Amazonas, Pará,
porque esse conhecimento realmente da específica contabilidade e associação é difícil a gente encontrar mesmo. Bacana. Lembrando que a gente tem um espaço lá do grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem, a gente pode continuar com o grupo. E é um espaço para compartilhar esses contatos, viu, Léo? E Isabel também, de compartilhar os documentos, o próprio PowerPoint que vocês produziram. Então, assim, a gente está com o tempo estourado, pessoal. A Miata, não sei se tem uma última pergunta. A Socorro está com a mão levantada, Socorro, mas eu sugiro a gente fazer a pergunta lá no grupo e a gente vai debatendo. A única associação aí que ainda não fez pergunta, não participou, a Miata. Tem alguma questão para a gente já encaminhando para o encerramento? Dona Sandra, Francinetti, as mulheres artesãs de Tapauá. Oi, Flávio. Assim, né? A gente não. As meninas aqui estão sem pergunta, né? Entenderam direitinho. O que a gente queria era a planilha de precificação e o que a gente queria também era, como é que se diz? Aquilo lá que a gente vinha conversando, né? Da oficina para precificação das biojoias. As demais coisas a gente entendeu. Não temos pergunta por enquanto. Show de bola. Viu, Isabela? A gente tem na próxima oficina com a Miata, elas são artesãs. A pauta da próxima oficina é a precificação do artesanato. Então, se vocês puderem compartilhar o material, vai nos ajudar. É o IDESAN mesmo que vai estar conduzindo essa atividade lá com elas. Legal, muito legal. Pode deixar que a gente vai compartilhar, Sandra. E, inclusive, fiquei sabendo recentemente, uma pessoa que trabalhou com a gente, falou assim, fiquei sabendo que tem uma planilha sua de precificação, acho que ela estava em Maués. Acho que é Maués. Tem uma planilha sua de precificação rodando aqui. O pessoal falou que é vocês que fizeram. Isso é por conta do Robert, do IDESAN, que participou uma vez com a gente e está utilizando também. Bom saber que está chegando até vocês, porque o nosso intuito mesmo, quando a gente senta para fazer essa adaptação mesmo de ferramentas, é que elas realmente sejam úteis para vocês, né? Então, fico feliz de estar chegando e pode deixar que a gente tem o maior prazer em compartilhar esses documentos com vocês. Eu vou organizar tudo aqui por conta do tempo, não vai dar tempo de a gente responder todas as perguntas, mas eu já vi que vocês vão compartilhar lá no grupo, a gente responde, e os materiais também que vocês solicitaram e que eu disse que posso compartilhar, eu vou mandar lá no grupo também, para que seja útil para vocês também. Beleza, gente? Chegando ao fim do primeiro Diálogos, acho que foi bem bacana, uma experiência que a gente está trazendo nova. E se vocês gostaram, a gente tem previsto mais 3 eventos como esse, sempre na última sexta-feira do mês. Então, nos próximos 3 meses, a última sexta-feira do mês, a gente vai ter um Diálogos e a gente segue no grupo com sugestões até de pautas. A gente pensou de trazer um evento só para falar da questão financeira, é uma demanda já. A gente pode avançar também mais na questão cooperativista, então a gente abre também para a gente ir construindo juntos os próximos diálogos. Um agradecimento super especial para todos que saíram das suas casas, pegaram rio, canoa, andaram e buscaram conexão, que nem sempre é fácil, nas comunidades e nos territórios. Então, obrigado pela parceria da Padrite, das PACs, a Miata, a Saga e a Credso, lá do Atumã, e a presença também especial dos jovens, né, da OGIT, a Organização de Jovens lá de Itapauá, que também estão se organizando, e a juventude é essencial para estar assumindo também papéis, né, de organização, de gestão das associações e das cooperativas. Então, um agradecimento super especial, o IDESAN agradece todos vocês, também no contexto do projeto Conexões Amazônicas, do CNP, a seguradora, obrigado pelo apoio. Isabel, também da comunicação, super obrigado. E a gente tem um espaço lá do WhatsApp que a gente pode ir também continuando essa prosa e tirando mais dúvidas. Agradecimentos a todos. Muito obrigado. Quem dá um tchauzinho aí para nós? Abram as câmeras. Sames e Flávio, queria fazer uma pergunta para vocês aí, rapidinho. Vai, Amaral, para fechar, Amaral.
É que o pessoal da ANFET, né, pediram para eu me ver com vocês se vocês têm possibilidade de marcar aí uma conversa com eles rapidinho, porque assim o presidente da ANFET, e seria importante que a ANFET tivesse nessa reunião, né? O presidente renunciou ao cargo, né, de presidente, então eles querem tirar algumas dúvidas, como que fica nessa situação, se o vice assume direto, se precisa mudar alguma coisa na documentação. Ok, tamo junto. A gente vai dar esse apoio sim lá para a Anfet, são os parceiros lá de Tapauá também. E a gente segue aqui nos contatos, tá, Amaral? Obrigado, viu? Tá, ok, beleza. A gente gostaria de agradecer mais uma vez aí pela participação. Acho que a gente vai montando isso junto em coletivo. Até daqui a pouquinho, a galera aí está Tapauá, estamos chegando. O pessoal aí também do Ituxi, estamos chegando. A gente está aqui Já era para ter chegado, né, pela curva. Flávio? Pois é, a gente vai já já. É que somos 2 para atender 5 comunidades e é isso. Ainda vai cair mais 2 para cima, se Deus quiser. Mas estamos juntos, tá bom? Estou morrendo de saudade. A gente vai levantar aí essa sede na Miata. Esse encontro de jovens. Vai rolar agora também, logo mais, aí no Ituxi, e também vamos juntar todo mundo aí. Estamos chegando daqui a 2 semanas, aí também lá no Guariba, no Apuí, e a gente acabou de voltar aqui do pessoal do Rio Purus, junto com as PACs. O trabalho não para. Vamos juntos, gente. Obrigado. Obrigado, Paulo, Isabela e Léo. Agradecimento super especial. Railton, forte abraço. Obrigado, meu querido. Abraço, pessoal. Abraço, Obrigada, gente. viu? Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Até a Abraço. próxima. Até. Valeu. Até a Nos próxima. vemos no próximo Diálogos. Como é que sai desse trem aqui que eu não sei? Fechou, não sei como é que sai. Finaliza a gravação, você consegue finalizar a gravação. E já foi enviada a lista de presença para cada grupo em particular também. Meninas, não deixe